Amém, glória a Deus. Vamos continuar. A doutrina dos anjos. Orígenes, 1886-251 d.C., declarou a impecabilidade dos anjos, afirmando que se foi possível a queda de um anjo, talvez possível a salvação de um demônio. Semelhante posicionamento acabou por ser rejeitado pelos concílios eclesiásticos. Já em 400 d.C., Jerônimo, 346-420 d.C., acreditava que os anjos da guarda eram dados aos seres humanos quando do nascimento destes. Posteriormente, Pedro Lombardo, 160 d.C., acrescentou que o único anjo podia guardar muitas pessoas de uma só vez. Dionísio, o Areopagita, 500 d.C., contribuiu notavelmente para o estudo dos anjos. Ele retratou o anjo como imagem de Deus, uma manifestação da luz oculta, um espelho puro, brilhante sem defeito nem impureza ou mancha. Semelhantemente, Irineu, 4 séculos antes, 130-195 d.C., também construiu hipótese a respeito de uma hierarquia angelical. Depois, Gregório Magno, 540-604 d.C., atribuiu os anjos corpos celestiais. Pergunta sem resposta. Arraiado século 13, os anjos passaram a ser assunto de muitas especulações. O teólogo italiano Thomas de Aquino, 1225 a 1274 d.C., formulou pergunta muito relevante a respeito. 7 das suas 118 conjecturas sondavam as seguintes áreas. De que se compõe um corpo de um anjo? Há mais de uma espécie de anjo? Quando os anjos assumem a forma humana, exercem funções vitais do corpo? Os anjos sabem quando é mãe. A gente está sabendo que os anjos, eles voam. Pela palavra de Deus, eles são o quê? Espírito. A gente consegue ver eles? Consegue. Mas eles voam. Eles são seres, eles são seres que voam. E tem poderes. Eles trazem o quê? Mensagens de Deus para nós. Como aqui em Daniel 9:21, que eu acabei de ler. Estando eu, digo ainda, falando na oração, eles só se manifestam na oração, quando a gente ora muito. O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio o quê? Voando. Rapidamente ele veio voando. E o que ele fez? Ele tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele tocou em Daniel e me instruiu. Veja que ele dá instruções. E falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no princípio das orações, suplicando a Deus, suplicando. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra, entende a visão. Veja que Deus quer que a gente entenda a palavra de Deus. Entenda, compreenda. Quando os anjos assumem a forma humana, exercem funções vitais do corpo, os anjos sabem quando é amanhã e quando é entardecer? Claro que eles sabem. Eles sabem de tudo. E conseguem entender muitos pensamentos ao mesmo tempo? Com certeza. Conhecem nossas intenções secretas? Claro, com certeza. Os anjos têm capacidade de falar uns com os outros? Com certeza. Pitadas e cultuados. Eles sabem tudo o que acontece aqui na Terra. Mais descritivos foram os retratos
retratos pintados pelos renascentistas representavam os anjos como figuras varonis, crianças tocando harpas e trombetas, bem diferente de Miguel, o arcanjo, pintado com péssimo gosto como Cupidinho, gorduchinhos, com muito colesterol, vestido com pouca roupa, estrategicamente colocado a essas criaturas era frequentemente usado como frisco artístico. O cristianismo medieval assumiu a massa de especulações e, como consequência, começou a incluir a adoração aos anjos com as suas liturgias. Essa aberração continuou crescendo, levando o Papa Clemente 1670-1666 d.C. decretar uma festa em homenagem aos anjos. Calvino e Lutério. A despeito dos excessos católicos romanos, o cristianismo reformado continua a ensinar que os anjos ajudam o povo de Deus. João Calvino, 1509-1564 d.C., acreditava que os anjos são despenseiros e administradores da beneficência de Deus para conosco. Mantém a vigília visando a nossa segurança, toma a seu encargo a nossa defesa, dirige os nossos caminhos, zelo para que nenhum mal nos aconteça. Martinho Lutério, 1483-1546 d.C., em conversas de mesão, falou em tempo semelhante, observou como esses seres espirituais criados por Deus servem a igreja e ao reino. Eles ficam muito perto de Deus e de cristão. Estão em pé diante da face do Pai, perto do sol, mas sem esforço vem rapidamente socorrer. Pós-reforma. Na era do racionalismo, cerca de 1800 d.C., surgiram graves dúvidas contra a existência do sobrenatural. Os ensinamentos historicamente aceitos pela Igreja começaram a ser reexaminados como a consequência. Alguns céticos resolveram chamar os anjos personificações de energias divinas, ou princípios bons e maus, ou influências naturais. Já em 1918, alguns eruditos judaicos começavam a ecoar a voz liberal, afirmando que os anjos não eram reais, pois desnecessário. O mundo de leis e processos não precisa de uma escada viva para levar-nos da terra até a Deus nas alturas. Isso não abalou a fé dos evangélicos conservadores, continuam a confirmar a validade dos anjos. Consenso do cenário moderno. Foi talvez o teólogo liberal Paul Tillich, 1886-1965, que postulou o conceito mais radical do período moderno. Considerava os anjos essências platônicas, emanações da parte de Deus. Acreditava que os anjos queriam voltar à essência divina de que surgiram para seres iguais a Deus. Tillich aconselhava, para interpretar o conceito dos anjos de modo relevante, hoje interpretam-nos como as essências platônicas, como os poderes da existência e não como seres especiais. Se nós interpretarmos dessa última maneira, tudo isso não passará de grosseira mitologia. Kurt Barth, 1886-1968. E Miliard Erickson, 1932. Entretanto, encorajavam uma abordagem mais cautelosa e sadia. Barth, o pai da neo-ortodoxa, achava-se o assunto mais notável e difícil de todos. Ele reconhecia o enigma do intérprete como avançar sem ser precipitado. Está ao mesmo tempo aberto e cauteloso, crítico, ingênuo, perspicaz e modesto. Erickson, teólogo conservador, ele acrescentou que poderíamos ser tentados a omitir ou negligenciar o estudo dos anjos. Porém, se é para sermos estudiosos fiéis da Bíblia, não temos outra escolha senão falar a respeito deles. A doutrina bíblica dos anjos. Preâmbulo. Muito se tem escrito no mundo secular e religioso acerca dos anjos, explorando a credulidade de pessoas espiritualmente carentes,
supersticiosas, induzindo-os a conceituações erradas e falsas sobre o mundo espiritual. Nesta disciplina, procuraremos aclarar a verdade e a realidade do assunto, segundo a revelação feita pela Bíblia Sagrada. Não poucas passagens das Escrituras ensinam que há uma ordem de seres celestiais totalmente distinto da humanidade e da divindade, que ocupa uma posição exaltada acima da atual posição do homem caído. Estes seres celestiais são mencionados pelo menos 108 vezes no Antigo Testamento, 160 vezes no Novo Testamento, e a partir desse conjunto de escritura, o estudante, ele pode criar sua doutrina dos anjos. Etimologia e conceito do termo. A palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelos. No idioma hebraico temos Mike, seu significado básico é mensageiro, para designar a ideia de ofício de mensageiro. O grego clássico emprega o termo ângelos para o mensageiro, embaixador em assuntos humanos que fala e age no lugar daquele que enviou. No Antigo Testamento, o anjo, termo mal, ocorre 108 vezes. Os anjos aparecem como seres celestiais, embora da corte de Ion, que serve louvo a ele. Neemias 9:6, João 1:6. São espíritos ministradores, 1 Reis 19:5. Transmite a vontade de Deus, Daniel 8:16, 17. Obedece à vontade de Deus, Salmo 103:20. Executa os propósitos de Deus, Números 22:22. E celebra os louvores de Deus, Jó 38:7, Salmo 58:2. Né? No Novo Testamento, onde a palavra ângelo aparece por 175 vezes, os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e mensageiros de Deus. Funções semelhantes às do Antigo Testamento são atribuídas a eles, tais como servem e louvam a Cristo. Filipenses 2:9-11, Hebreus 1:6. São espíritos ministradores. Lucas 16:22, Atos 12:7-11, Hebreus 1:7-14. Transmite a vontade de Cristo. Mateus 2:13-20, Atos 8:26. Obedece à vontade dele, Mateus 6:10. Executa os seus propósitos, Mateus 13:39-42. E celebra os louvores de Cristo, Lucas 12:13-14. Ali os anjos estão vinculados a eventos especiais, tais como concepções de Cristo, Mateus 1:20-21. Seu nascimento, Lucas 2:10-12. Sua ressurreição, Mateus 28:5-7. A sua ascensão e a segunda vinda, Atos 1:12. É quando Jesus foi levado para o céu, um anjo do lado direito e um anjo do lado esquerdo levou Jesus para o céu, para o Pai. E foi o próprio anjo que falou, não foi Jesus não. Foi o próprio anjo. Está onde escrito isso? A sessão está em Atos 1:11. Bora lá para Atos 1:11. Vamos lá para Atos 1:11. Os quais disseram, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu viste. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que eles falaram. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que que eles olhavam para o céu? Por que que eles estavam olhando para o céu? Porque eles estavam vendo Jesus subindo, Jesus Cristo. Amém. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu,
Adivinha assim como para o céu viste. Entrando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, aleluia, ele subia, diz a Bíblia, e não é eu. Eis que junto dele se puseram 2 varões, e os quais lhe disseram, aqui, quando dizia, vendo, ele foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Amém. Lá em Atos 1:11, né? Eles falam, eles fazem pergunta, né? Eles falam. O termo teológico apropriado para esse estudo, que ora iniciamos angelologia, do grego ângelos, anjo, e logia estudo, dissertação, angelologia, se constitui, portanto, doutrina específica dentro do contexto daquilo que é denominado de teologia sistemática, a qual se ocupa em estudar a existência e a característica, a natureza moral e a atividade dos anjos. Quando consideramos anjo como nas alturas, doutrina, quando consideramos anjo como nas alturas, outras doutrinas, existe campo para o uso da razão. Considerando que Deus é Espírito, João 4:24, que não participa de maneira nenhuma dos elementos materiais, é natural presumir que existem seres criados que se assemelham mais com Deus do que com as criaturas terrestres, que combinam os elementos material com o imaterial. Há um reino material, um reino animal, um reino humano, assim podemos presumir que há um reino angélico ou espiritual. Contudo, a angelologia não repousa sobre a razão ou a suposição, mas sobre a revelação.